Como pedir ao celular qualquer explicação, seja difícil ou fácil? Explicação para aquilo que talvez você nem saiba o nome. Será que isso é possível? Já percebeu como os jovens são ágeis para buscar respostas no celular? E se você quer ser completamente independente, né, não precisar ficar perguntando a outras pessoas aquilo que você necessita saber, você precisa saber pedir ao celular as respostas certas. E na live de hoje eu vou te explicar algo que vai tornar você muito mais independente no seu dia a dia. Seja muito bem-vindo à live semanal chamada Celular Sem Mistério. Há 70 e quantas semanas, gente? Eu acho que são 75 semanas. Eu venho aqui ensinar pessoas com mais de 50 anos a usar esse aparelhinho aqui, a parar de pedir ajuda para fazer as coisas que deseja nesse aparelho. E com muito carinho eu te recebo aqui, você que provavelmente já me conhece e você também que está chegando hoje aqui. Afinal, tá se aproximando aí um curso gratuito que eu dou de tempos em tempos, chamado Semana da Independência Total no Uso do Celular. É um curso gratuito de 3 aulas, onde eu escuto você, o que você precisa aprender. Quando eu falo o que você precisa aprender, a pessoa fala assim: ai, Diogo, eu preciso atualizar meu celular. Ai, Diogo, eu preciso limpar meu celular. Ai, Diogo, eu preciso aprender QR Code, mandar documentos, preciso aprender a comprar na internet com segurança. Eu preciso economizar comprando remédios mais baratos usando o meu celular, porque eu já sei que isso é importante. Então, ó, para você que está chegando aqui agora, quem já me conhece, que está aqui semanalmente, eu peço um pouco de paciência nessa aula, porque tá chegando aqui uma galerinha hoje nessa aula que não me conhece, tá, pessoal? E sintam-se abraçados, você é muito bem-vindo aqui. Quando que vai acontecer esse curso gratuito que você vai poder participar, onde você vai poder, inclusive, escolher aquilo que você quer aprender? Nos dias 10, 12 e 13 de março. Então, deixa anotado aí, nos dias 10, 12 e 13 de março. É numa segunda, numa quarta e numa quinta. São 3 aulas onde eu ensino um montão de coisas. Só que é muita coisa para te ensinar. Por isso que eu sempre, antes de chegar na data do curso, eu faço uma preparação. Eu convido, inclusive, você a experimentar aqui de dentro essa comunidade maravilhosa, né? Por exemplo, hoje eu estou aqui com os meus alunos e você que está junto aqui vai poder aproveitar uma aula e eles pagam para ter, tá? Então você vai poder ter essa aula aqui hoje e, inclusive, vai receber uma apostila. Você não precisa se preocupar onde eu vou tocar, porque eu vou digitar tudo para você e eu vou mandar amanhã no grupo para que você consiga... amanhã não, desculpa, na sexta-feira eu vou mandar no grupo para você poder acompanhar essa aulinha, tá bom? Então, a aula de hoje, ela tem um tema, que é como pedir ao celular para explicar qualquer assunto. Então eu não posso desvirtuar para outros assuntos na aula de hoje. Mas até o final dessa aula eu vou te explicar como é que você escolhe aquilo que você quer aprender, para eu poder te ensinar também aquilo que você quer, tá bom? Uma maravilhosa noite para todos vocês. Muito obrigado pela presença, é um prazer gigante receber cada um de vocês. Olha lá, ó, a Arlete já falou: quero aprender a limpar o celular, quero aprender a limpar o WhatsApp. Você vai ter a chance de aprender isso, tá, Arlete? No curso Semana da Independência Total no Uso do Celular. Inclusive, antes, né, de chegar a Semana da Independência, eu dou várias lives ensinando coisas para que você entenda como funciona a nossa comunidade de alunos. É uma comunidade paga, tá? Não tem nada a ver com o curso gratuito que eu vou dar. Para você também aprender um montão de coisas. Na semana que vem, por exemplo, eu vou ensinar a como enviar documentos, tá? Na quarta-feira, às 19 horas, a forma de enviar documentos mudou e eu quero ensinar você. Eu vou te ensinar também a como usar o QR Code, os dois tipos dele, que tem uma mudança ali importante também. Vou ensinar
como proteger o WhatsApp de sequestro, tá? Eu vou configurar junto com vocês para que seu WhatsApp não seja sequestrado, assim como aconteceu com o meu aluno Marcos Azambuja, o embaixador. Aí o WhatsApp dele foi sequestrado. Então, na semana que vem, inclusive, vou ter 3 encontros com vocês. E aí eu já começo a intensificar o aprendizado para que na outra semana eu tenha a oportunidade de dar esse curso para vocês, que eu sei que vai ajudar demais a você a se tornar completamente independente no uso do celular. Parar de pedir ajuda, pelo contrário, começar a ajudar outras pessoas, tá? Então fica comigo e você vai aprender muito já começando na aula de hoje, tá? Gente, tá todo mundo me escutando bem? Desculpa, falei muito, normalmente eu sou bem objetivo aqui no início da aula, mas como tem gente nova, eu preciso abraçá-los também. Peço desculpa à minha galerinha aí, tá? Tá vendo, ó? Dona Maura falando que o celular tá lento, que precisa fazer uma limpeza. Eu tenho certeza que muitas outras pessoas também querem aprender isso e tantas outras coisas, tá bom? Então, vocês vão aprender, tá? Fiquem tranquilos. Galera, muito bem. Vocês estão me escutando bem? Vocês estão me escutando bem, gente? Perfeito. Já confirmou ali, a Jandira falou que sim. Estão escutando bem? Perfeito, maravilha. Gente, olha só. Para que a gente consiga entender esse assunto, eu vou te convidar aqui para o meu quadro branco. E a gente vai entender que existem formas de pedir diferentes. Se você não dominar essas formas aqui, você vai ficar correndo atrás de outras pessoas o tempo inteiro para receber respostas que o seu celular pode dar. De graça, tá? Não precisa pagar pela resposta. Então, você quer entender qualquer assunto? A aula de hoje é para isso. E eu tô aqui para poder entregar a você a independência. Se eu puder falar assim, ó, empacotar a independência, colocar num pacote de presente e entregar, é isso que eu faria. Mas o mais que eu posso fazer é te ensinar aqui passo a passo, te dar uma apostila para você aprender. Então, muito bem. Galerinha, vem aqui para a tela do meu computador. E o que a gente vai fazer hoje? A gente vai aprender a pedir ao celular para explicar qualquer assunto, tá? E o tema 1 é isso. Como identificar objetos ou plantas que você não sabe o nome. Às vezes você quer um fio, às vezes você quer um objeto que você não sabe o que é. Às vezes você quer, enfim, você quer um montão de coisas, né? A Neuza tá falando o que tá acontecendo. Vocês estão me escutando bem, não estão, gente? O pessoal tá falando... Sim, eu acho que a Neuza tá com algum problema lá no celular dela. Inclusive a nossa aluna da comunidade. Talvez seja uma questão da internet dela e tal. Depois ela se ajeita lá. Tudo bem, então vou voltar aqui. Como perguntar de forma direta algo fácil de explicar. Então, às vezes você tem uma pergunta muito simples de fazer. Você tem como fazer isso no celular também. E isso é uma coisa talvez que até muita gente sabe. O tema 3. Como receber explicações personalizadas. Como se estivesse conversando com um especialista. Cara, isso aqui é o poder. Como receber explicações personalizadas. Imagina que você tem uma dúvida de saúde. É uma coisa que é uma preocupação que a pessoa que passa de 50 anos tem. Imagina que você tenha uma dúvida em direito, né? Será que é o meu direito isso? Se eu pudesse conversar com um advogado, tá? Mas sem pagar, eu perguntaria a ele isso aqui. Então, será que você pode fazer o seu celular responder de forma exata, dar aquela resposta que você quer? Então, isso é conversar com um especialista. Por exemplo, eu tô querendo levar minha família, eu tenho uma esposa e uma filhinha, para uma viagem. Então, eu tenho pouco dinheiro, a minha esposa faz faculdade, a minha filha estuda, enfim, a minha circunstância é muito minha, sabe? E para que encaixe eu consiga viajar, eu preciso que um especialista em viagem, para onde eu quero, analise a minha situação. Só que até para o cara analisar, ele vai me pedir dinheiro para fazer isso, né? É uma consultoria. Mas e se eu falar para você que o celular pode me dar essa resposta? Então, isso é falar com um especialista. E você, gente, vai aprender também aqui que você pode perguntar coisas que você tem dúvida do celular. Então, por exemplo, já quase falei o nome. Ô fulano, que é do seu celular, eu vou te mostrar. Onde está a lixeira do celular? Ô fulano, quais são as configurações que eu tenho que fazer
para o meu celular, para meus dados não serem vazados? Ô fulano, que eu vou explicar onde é. Qual é a senha mais importante do celular? Ô fulano, como que eu faço? Enfim, você vai aprender, tá? Nesse tema aqui que eu vou falar, como você consegue pedir coisas difíceis para o celular e receber a resposta de volta, tá? E o tema 4, como pedir explicações profundas de algo que você está vendo, mas você não sabe nem o que é, você não sabe nem explicar o que é. Né? Sabe quando você tem que trazer a pessoa para ver o que você está vendo, que você não está acreditando e aquilo, você não sabe nem explicar o que é? Então, isso é uma coisa que você consegue também fazer com o seu celular de forma impressionante e gratuita. Então, maravilha. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que o seu celular, ele tem olhos. Você pode usar o seu celular para identificar plantas, objetos. Então, ó, vamos lá. Vou mostrar aqui em relação à planta. Deixa eu pegar uma planta aqui e mostrar para vocês. Uma maravilhosa noite a vocês que estão chegando aí. Prazer gigante. Vou colocar aqui, ó. Planta exótica. Essa planta aqui eu já sei qual que é. Essa planta aqui eu já sei qual que é. Inclusive, falei até... Tava ensinando uma aluna hoje, né? Aí eu expliquei para ela que planta é essa daqui. Eu tenho quase certeza que vocês não sabem que planta é essa. Mas imagina que você estivesse de frente para essa planta aqui. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Tá lá, ó. Essa planta aqui, galera. Que planta é essa, gente? Que planta é essa? Super exótica, né? Super exótica. Agora imagina você tá lá no jardim, apareceu essa planta e você quer saber qual que é. Então você quer usar o seu celular para isso. Como que você tem que fazer? Então eu vou mostrar para vocês agora. Vou tirar a planta aqui da frente para mostrar para vocês uma coisa que o seu celular tem. Então vou abrir aqui meu celular. O ícone que você vai usar, o aplicativo que você vai usar é o Google, tá? É o Google. Ah, Diogo, então é só perguntar ao Google? Tá, mas como se você não sabe o nome da planta? Você tem que fazer... Ó, o Eustáquio falou que é uma orquídea. Eu acho que não é não, hein, o Eustáquio. Vamos ver, vamos ver. Vou dar um toque ali no Google. O que muita gente não sabe, gente, é que o Google tem olhos. O Google tem olhos. Normalmente, o que você faz? Você vem aqui na barra de pesquisa, não é isso? Você dá um toque e pesquisa. Só que você tem que saber o que você quer pedir. Quando você não sabe o nome daquilo que você quer, do que você está procurando. Nesse caso, eu não sei o nome dessa planta. Talvez eu não soubesse o nome do animal. Talvez eu não soubesse o nome do objeto. Talvez eu não soubesse nada daquilo, tá? E aí, você pode tocar... Tem a Georgina quase acertou o nome dela, quase. Você tem que perceber aqui no Google que existe uma câmerazinha aqui à direita, gente. Quase que não dá para perceber. Uma coisa que eu vou orientar também vocês, não façam junto comigo, tá? Tentem prestar atenção na aula, que depois eu vou deixar tudo escrito e você pratica depois, para você poder dar completa atenção aqui. Depois que você abre o Google, essa câmera aqui vai aparecer do lado direito, tá? Batata, vai estar aí, tá bom? Então, abri o Google, toquei nessa câmera. Talvez ele pergunte assim, ó, você permite usar a câmera? Você fala que sim, que você tem que usar. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que posicionar, tá? Pra planta. Então eu vou pegar meu celular e posiciono. Eu pego meu celular e posiciono minha planta. Nossa, como minha capa tá velha, hein, gente? Meu Deus, que é isso? Ó, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar a planta em frente para eu ver aqui na tela, tá? E onde eu tenho que tocar para que eu consiga tirar, né, a foto. Então deixa eu só mostrar para você aqui como é que você vai fazer. Você vai perceber que, ó, eu tô ali com a planta na minha frente, tá vendo, ó? Vou até aproximar um pouco, tá ali, ó. E aí, o que eu tenho que fazer agora para fotografar, galera? Eu tenho que tocar aqui, ó. Eu tenho que tocar... Eu vou voltar para cá. Eu tenho que tocar nesse círculozinho aqui, que é uma lupa, tá? Quando eu toco, eu posicionei, toco ali. Aí você vai lá e vai saber que planta é aquela. Vou tocar. Eu toquei. O que o Google fez, gente? O Google, ele delimitou, que é isso aqui que eu estou procurando, tá? E aqui embaixo existe um resultado.
eu tenho que parar o dedo aqui embaixo, gente. Aqui embaixo, onde eu tô marcando em vermelho. Bem aqui, ó. Bem aqui embaixo. E depois que eu parar o dedo ali, eu tenho que deslizar para cima, nessa direção. Tá? Então deixa eu fazer. Aí o que ele apareceu ali, ó? Ele aparece os nomes. E olha o nome dessa planta aqui, gente. Flor morcego. É o nome dessa planta aqui. Você pode tocar em qualquer um desses resultados, tá, da planta e você vai ver que o nome da planta vai aparecer. Tá? Então, eu vou fazer mais uma vez, agora com uma outra planta. Deixa eu pegar aqui. Vou salvar. Cadê? Vou pegar uma outra aqui. Essa aqui é mais comum. É mais comum. Mas também é exótica. Linda, inclusive. Vou botar aqui para vocês verem. Olha que planta linda. Olha que planta linda. Linda, né, gente? Maravilhosa. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu preciso abrir meu Google. Se a planta está de frente para mim, eu preciso abrir meu Google e tocar naquela câmera e fotografar aquilo lá com a lupinha embaixo. Então, vou fazer com vocês. Vou abrir meu Google aqui. Deixa eu só colocar a planta para o outro lado para a gente poder fazer juntos aqui. Então, o que você tem que fazer? Abre o Google. Vou mostrar para vocês que eu estou abrindo o Google. Tô com o meu Google aberto. Tá lá, meu Google tá aberto. Quando o Google aberto, eu vou tocar nessa câmerazinha que fica bem à direita aqui. Tá? Esses são os olhos do Google. Não toque. Agora, eu posiciono para frente, a planta tá lá. E eu vou tirar uma foto. A foto da planta. Toco nessa lupa aqui embaixo, gente, tá? Essa lupinha aqui embaixo. Ó, a Georgina falou que é hibisco essa planta, hein? Vamos ver se é mesmo? Vamos ver se é? A Georgina parece conhecer de planta, hein? Eu vou pegar aqui embaixo, gente. Pego isso aqui e deslizo para cima para ver os resultados. Olha só, meu Deus. Mas temos uma especialista aqui em plantas. Parabéns para dona Georgina. É uma muda de hibisco. Exatamente. Muito legal, muito legal. Ó, perfeito. Ah lá, a Celisa também sabe. Tá? Então, muito bem. Gente, você viu como é fácil você identificar uma planta? Você sabia que se você fizer isso para um animalzinho, você também vai saber a raça dele? A mesma coisa. E não é só isso. Por exemplo, às vezes, você tem um objeto em casa. Por exemplo, eu tenho esse objeto aqui que eu tenho que comprar mais. É um suporte de celular, né? Só que tem um montão de suportes. Eu queria comprar esse porque eu não sei nem qual o nome. Para ser sincero, é suporte de celular. Agora, o que acontece quando os meus professores aqui querem também um suporte desse? Eu posso fotografar isso e pesquisar no Google para saber o preço desse dispositivo aqui. É um dispositivo de suporte. E comprar. Então, vou mostrar para vocês agora que você também pode fazer isso com um objeto que você nem sabe o nome e saber o preço dele, tá? Então, vou deixar ele aqui e vou fazer a mesma coisa com o Google. E você vai ver que não serve só para plantas, não, tá? A planta é uma bela utilidade, né? Então, ó, toco aqui, ó, no Google. Toco na câmerazinha. E agora eu vou posicionar para fotografar o suporte, né? Vou deixar ele aqui de ladinho assim, ó. Ficar bonitinho. Aí eu toco aqui na lupa aqui embaixo. Aí o que aconteceu? Ele vai procurar no Google esse aparelho, tá? Aí o que acontece? Eu faço o seguinte. Eu deslizo essas opções aqui de baixo para cima. Para poder saber quanto que custa. E de cara já apareceu que esse suporte no Mercado Livre tá R$23. E eu posso deslizar para encontrar outras opções, tá? E aí é só você escolher, tá vendo aqui, ó? Também tem na Americanas, também tem na Amazon. E aí você pode tocar, por exemplo, eu quero saber o nome disso. Tá aqui, suporte de mesa para celular tripé. Vou dar um toque e toco ali, ó. Tripé ajustável é o nome dele, ó. Aqui, ó. Suporte de mesa para celular tripé ajustável universal preto é o nome dele.
Então, você entende que o Google, ele pode te ajudar até quando você nem sabe o nome daquilo que você está procurando. Só que eu vou dizer que isso tem uma limitação, tá? Isso tem uma limitação e você vai entender ao passo que eu vou te explicando os outros recursos que o celular tem para você conseguir receber respostas, tá? Muito bem, legal. Agora vamos então avançar para o segundo tópico. Galera, a galera que tem outras dúvidas, né? Talvez entrou um pouquinho depois. Pode colocar as dúvidas aqui, mas eu quero te ensinar tudo aquilo que você quer aprender. Só que eu não posso desviar do assunto que eu estou colocando aqui, mas você vai ter a chance de aprender aquilo que você quer, tá? No final dessa aula, eu vou mandar aqui um formulário para você preencher e mostrar para mim o que você quer aprender, tá? E aí, com isso, eu melhoro, eu adiciono esses assuntos dentro da semana da independência total no uso do celular, que vai acontecer nos dias 10, 12 e 13 de março, tá? Então, na semana após o carnaval. Então, não perca essas aulas. Essas aulas são pensadas em você, né? Semanalmente, eu defino aqui o tema que eu quero ensinar. Na semana da independência, eu escuto você para você me dizer aquilo que você quer aprender, tá? Só que eu não posso aqui... o aluno quer aprender uma coisa, faço isso. O outro aluno quer aprender outra coisa, faço aquilo. É melhor depois olhar tudo, programar todos os assuntos e ensinar para vocês aquilo que eu preciso, tá? Aquilo que vocês querem aprender, tá bom? É só para ter uma organização e ficar de um jeito que você aproveite muito, tá bom? Agora que a gente já faz, né? Já fizemos aqui o primeiro. Você já sabe identificar plantas e objetos. Agora a gente vai para o segundo ponto, que eu acho que, sei lá, 90% das pessoas... 90% das pessoas não sabem disso aqui. Sabem, tá? 90% das pessoas que estão aqui sabem, tá? E se você não sabe... É por isso que eu incluo aqui, porque tem pessoas que não sabem ainda. O Google é um aplicativo maravilhoso que você pode fazer pesquisas simples. Por exemplo, eu quero saber como é que vai ficar o tempo aqui onde eu moro. Você já percebeu o meu sotaque? Eu moro no Rio de Janeiro. E eu quero fazer uma pergunta. Google, como ficará o tempo? Ele sabe onde eu tô. Mas não. O Google, quero saber as últimas notícias. Ou, por exemplo, quero saber aprender a liberar espaço no Gmail. A Gisalda tá falando lá. Então eu posso perguntar ao Google se ele me dá uma resposta, porque eu tenho uma pergunta simples, tá? E aí, o que você faz? A forma mais interessante, tranquila de pedir isso ao Google é assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Primeiro, você vai abrir o Google, toco aqui. E aí, você vai perceber que ao lado nós usamos a câmera, né? Deixa eu só distanciar um pouquinho. Nós usamos a câmera. Nós vamos utilizar agora esse microfone que está do lado da câmera, que são os ouvidos do Google. Então eu posso usar esse microfone que está ali, esse microfone aqui, ó, tá bem nítido para você, ó. Esse microfone aqui para poder pedir ao Google aquilo que você quer. Então você dá um toque nesse microfone e fala. Tá? Então, por exemplo, vou colocar como ficará o tempo. É isso que eu vou dizer, tá? E, assim como na câmera, o seu celular ele pode perguntar a você se você permite que o Google utilize o microfone. Você fala que sim, você pode utilizar normalmente, tá? Melhorou? Melhorou?
E agora? Tá melhor? Beleza, então voltamos. Eu estava explicando o seguinte. Eu vou até voltar à explicação. E eu estava pedindo ao Google uma explicação simples de como vai ficar o tempo, tá? Então, acho que voltou, o pessoal tá falando que sim, beleza. Então, muito bem, eu vou voltar ali para corrigir aí esse erro que deu. Eu vou primeiro abrir o Google, toco no Google e toco no microfone e peço o que eu quero, gente. É só falar que eu quero. Como ficará o tempo? Ele já, de cara, já aparece aqui. E se você der uma roladinha, inclusive, você vai ver que aparece aqui os dias, ó. Vai fazer sol todos os dias. Quinta, sexta, sábado, domingo. Meu Deus, não chove nunca no Rio de Janeiro. Olha que loucura. Mas não chove mesmo, hein? O negócio tá feio aqui. A conta de luz vai ficar cara. Então, aí que tá... O Stack disse que gosta de lives com efeitos especiais. Até chuva tem aqui. Só não tem chuva no Rio de Janeiro. Na live tem, o Stack. Muito bem, muito bem. Olha só. Agora, quero saber a hora. Porque às vezes o relógio está com um problema e quer saber qual é a hora. O que você pode fazer também? Você pode tocar aqui no microfone, dizer a hora de onde você tá, né? Porque o meu, no caso, é o horário de Brasília. Então, eu vou dar um toque no microfone. Horário de Brasília. Tá lá. Então, simplesmente ele vai te dar a hora exata. Às vezes, teu relógio atrasou, né? Você quer saber. Você pode também perguntar quanto tá o dólar, né? Vou colocar ali, ó. Cotação do dólar. Tá lá. Ele vai mostrar para você quanto que tá o dólar atualmente. Então, perguntas objetivas no Google funciona muito bem, gente. Tá? Mas aquelas perguntas que a gente fazia antigamente para o Google pesquisar, fala para mim aqui sobre determinado assunto, isso, gente, tá mudando. Tá? Isso tá mudando. Tá? Por quê? Porque o Google ele traz muitas páginas, às vezes que você lê a página inteira e não te traz a explicação. Por isso, eu vou mostrar agora, deixa eu ver se é o próximo assunto. Como que você pode perguntar, sim, é o próximo assunto, coisas personalizadas, coisas profundas. E o chat GPT, que quem não sabe vai aprender agora, você pode perguntar qualquer coisa e ele vai agir como um especialista no assunto que você está perguntando. Coloca aí no chat aqui, digita aí nos comentários se você conhece ou não o chat GPT, se você já usa ou não. Enquanto isso, eu vou riscar aqui o assunto, que é como fazer uma pergunta de forma bem objetiva ao Google. Coloca aí no chat, por favor, se você conhece o chat GPT e se você já usa. Tá? Eu sei que os meus alunos, a maior parte deles, conhecem e usam muito o chat GPT. Coloca também, se você conhece, ó, pessoal que é meu aluno aí, que aprendeu comigo isso, coloquem, por favor, aí o quão é maravilhoso. Olha lá, a Josira falando. O quão é maravilhoso o chat GPT. E quem conheceu, diz aí se aprendeu comigo ou não. Ó, muita gente falando que não conhece o chat GPT. Muita gente. Ó, a Regiane falando que o chat GPT é amiguinha dela. Josefa falando que conhece. Ó, tá vendo a quantidade de pessoas que não sabem o que é, gente? Ó, e por isso eu achei tão importante. Porque o Google, gente, pesquisar no Google sobre assuntos profundos já é coisa do passado. As pessoas não sabem. Não recebem respostas ali legais para as suas perguntas. Tá? A forma que todo mundo hoje tem encontrado respostas interessantes para qualquer coisa é no chat GPT. Então, se você fala assim, poxa, o que você perguntaria no Google? Pergunte ao chat GPT que você vai ter uma resposta
muito mais personalizada, tá? Isso, gente, é aquilo que o pessoal está chamando agora de inteligência artificial, tá? Então, é uma coisa fantástica. Ah, Diogo, eu não quero essa coisa de inteligência artificial. Ó, encara só como um aplicativo, um iconezinho do seu celular que você vai tocar e vai perguntar qualquer coisa. Depois, eu quero só que você se torne meu amigo também e depois chega aqui e fala assim, Diogo, foi importante você me ensinar isso porque o ChatGPT está sendo um belo de um companheiro. Ele vai estar me dando autonomia. Eu já não preciso fazer tantas perguntas aos meus filhos, aos meus netos, aos meus amigos, porque me gerou independência. Agora eu posso lá e perguntar. Então, eu vou mostrar para você agora, tá? Como o ChatGPT é maravilhoso. E lembrando que, como é uma coisa nova, é normal você sentir inseguro, dificuldade e tudo mais. Por isso que tem o curso da Semana da Independência Total para trazer ainda mais independência a você, tá bom? Então, talvez você vá tentar instalar, vai ficar meio confuso e tal. Realmente você vai ficar meio inseguro na hora de instalar, mas isso acontece com todo mundo e você vai conseguir também, tá bom? E depois vai ser maravilhoso, porque imagina, né? Você ter alguém lá para te fazer perguntas, não vai te cobrar nada. Tem um limite ali de perguntas que ele deixa, né? Mas o limite é bom, dá para você fazer bastante perguntas, tá bom? Ó, a Ruth já tá falando que já tá usando. A Jandira falou que conheceu comigo. Né? Maravilha. Então, muito bem. Então, como é que eu faço aqui, gente? Eu quero... Vou simular aqui. Vou simular uma pergunta complexa. Vou simular uma pergunta complexa. Vamos lá. Eu tenho um sonho, não sei se vai se realizar, tá? E eu quero me programar para ir para Disney, tá? Nos anos à frente. Então, eu quero ir à Disney e levar minha filha e a minha esposa. A minha filha tem 8 anos e minha esposa, né? É adulta. E eu quero levá-las na Disney. Só que eu moro no Rio de Janeiro. A minha esposa faz faculdade. A minha filha estuda. O meu orçamento é curto. Então, isso são tudo características minhas que eu quero levar para um especialista em viagens, tá? E eu também quero que você não se prenda ao meu exemplo só, não. Você pode perguntar qualquer coisa a ele, mesmo complexo. Tá um pouquinho azul aqui a minha mão, tá vendo? Porque eu dou aula o dia todo aqui. Aí eu esqueço do apagador, que tem apagador, ó. Aí eu vou lá e passo a mão e sujo minha mão e lavo e não sai. Muito bem, olha só. Aí, beleza. Eu tenho todo esse assunto aqui para poder perguntar ao ChatGPT, né? E é esse íconezinho aqui, gente. Depois eu vou falar como é que você faz para colocá-lo, tá? Aqui, ó. Esse é o ChatGPT. Tá? E aí... Pera aí, o meu iPhone aqui tá querendo se meter na conversa. Pera lá. Tá me escutando aqui, tá? Olha só. Aí, o que eu faço, ó? Eu vou dar um toque primeiro no ChatGPT. Diogo, como é que eu faço para ter esse ícone no meu celular? Já vou dizer já. Primeiro, preste atenção no como ele funciona. Vou dar um toque. E aqui, eu posso perguntar qualquer coisa. Eu posso perguntar qualquer coisa ao ChatGPT. E como é que funciona? Primeiro, eu vou marcar essa opçãozinha aqui de refletir. Para o ChatGPT, dar uma resposta um pouco mais pensada, tá? E aí você imagina que é um especialista que vai me dar essa resposta. Se você estiver perguntando de saúde, ele vai falar de saúde, economia, política, um especialista em culinária, um especialista em relações. Às vezes você quer se relacionar melhor com seu filho, com a sua neta, com os seus amigos. Às vezes você quer um conselho porque você se sente mal, se sente triste, se sente... Qual é a sua rotina? Então, como é que você pode melhorar e ser mais feliz? Você pode perguntar aqui também, tá? O que os especialistas dizem, tá? Então, o ChatGPT vai buscar isso. Só que no meu caso agora, eu tô com essa coisa na cabeça de que uns anos à frente eu vou viajar para Disney. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer depois que eu abro aqui o ChatGPT é tocar aqui em refletir. Para quê? Para fazer ele pensar mais. Falar assim, ó, pode responder com calma. E quando eu falo que pode responder com calma, é só eu tocar nesse botãozinho aqui para ficar aceso. Olha lá. Agora, o ChatGPT pode pensar mais antes de responder,
para oferecer respostas melhores às suas perguntas. Gente, e agora você vai ver a simplicidade em perguntar ao ChatGPT. Lembrando que eu vou fazer aqui a minha pergunta e vou falar o quanto eu quiser. Então, eu posso falar das totais circunstâncias aqui e contexto, informação para o ChatGPT. E diferente do Google, que é uma frasezinha que você coloca, aqui você pode falar o que você quiser. E como que você faz, Diogo? É só tocar nesse microfone que está aqui embaixo, tá? Esse microfone que está aqui embaixo, quando você tocar uma vez, ele talvez também pergunte a você se você permite que o ChatGPT use o microfone. Você fala que sim, tá? Afinal, tem que usar o microfone para poder perguntar. Então, vou tocar e você vai ver que ele vai começar a me escutar. ChatGPT, eu quero que você haja agora como um especialista em viagens para Disney, tá? É o seguinte, eu tenho 34 anos, tá? Tenho um orçamento curto, eu tenho uma filha de 8 anos, eu tenho uma esposa também adulta, tá? De 34 anos, e eu quero ir para Disney. Só que eu tenho que levar em consideração que a minha filha, ela estuda, ela tem a escola dela, então eu não posso ficar muito ausente para não perder aula. A minha esposa, ela faz faculdade e eu gostaria de um planejamento onde eu pudesse aproveitar bem a Disney, que não atrapalhasse nem meu lado financeiro, porque o orçamento é curto, e também que não atrapalhasse a rotina delas. E tem um detalhe também. A Disney, lá de Orlando, ela tem... você tem que levar em consideração os melhores meses para viajar, porque lá tem muita fila. E também o preço da passagem, né? Então, beleza. Aí perguntei isso para ele. O que você faz agora, gente? Você vai dar um toque aqui embaixo, ó. Nessa bolinha branca aqui, ó. Para poder concluir a sua dúvida. Inclusive, tem um tempinho contando aqui, indicando que você está pedindo ao ChatGPT. Vou dar um toque nesse branco. Falei por 1 minuto ali, né? Olha lá, convertendo para texto, ou seja, aquilo que eu falei vai sair ali. Vamos esperar um pouco. Tá vendo? Ó? O texto que eu falei apareceu aqui. O que eu vou dar um toque agora? Eu vou dar um toque nessa seta, gente, para poder enviar para ele. Vamos lá. Ele agora vai começar a dar a resposta aqui, ó. Ele está refletindo, tá vendo? Ó? Planejando a viagem para Disney. Aí ele coloca aqui, ok, a primeira coisa que eu faço considerar tudo, orçamento... não, aqui ele tá pensando, gente. Ó, aqui, ó, ele já pensou e tem a resposta. Escolha do período ideal. Ele começa a responder, ó, baixa temporada e preços acessíveis. Aí ele começa a dar um planejamento. Gente, uma questão de segundos, ele começa a dar um planejamento para mim, levando em consideração a minha circunstância. A minha circunstância. E aí, olha que coisa incrível. Ele começa a me dar informações específicas de acordo com o que eu coloquei. Se você for deslizando, vai dar um montão de coisas. Ó, duração da viagem. Aí, ele falou, inclusive, aqui, ó, para sair, ó, numa quinta-feira à tarde e retornar no domingo. Controle de orçamento em relação a passagens aéreas. Hospedagem, onde ficar. Ingressos para os parques. Alimentação. Ó, e o planejamento do itinerário. Qual é o parque que eu vou, tá? Então, gente, isso aqui é uma resposta completa, personalizada, como se eu tivesse conversando com um especialista. Olha que coisa impressionante. Agora, eu vou dar um outro exemplo aqui. Vou perguntar, ó. Vou dar um toque no microfone também, né? Porque já é outro assunto. Vou tocar aqui embaixo no microfone e vou perguntar. ChatGPT, eu dou aula, você sabe, para pessoas com mais de 60 anos e já tem 17 anos, né? E eu percebo que alguns alunos, eles de vez em quando estão tristes, de vez em quando estão ansiosos, estão preocupados e alguns ficam até achando que é melhor morrer do que ficar sentindo isso. Eu tenho pena e são pessoas muito queridas por mim. Eu quero que você me ajude a como eu posso colaborar para que eles sejam mais felizes, para que eles sejam mais contentes, para que eles sejam mais... eles sintam menos o peso que a vida traz.
Você pode me dar boas sugestões para que eu consiga ajudá-los efetivamente também nesse lado sentimental? O que eu faço agora, pessoal, já que eu pedi, eu toco aqui, ó, nessa bolinha. Ele vai converter e depois eu vou tocar na seta, essa seta aqui embaixo, ó. Ele começa a trazer, tá analisando tudo, inclusive logo acima é aquilo que eu falei. E embaixo ele vai trazer a resposta. Aqui, ó. Tá carregando. Ali, ó. Aqui estão algumas sugestões para ajudar seus alunos a lidar melhor com sentimentos de tristeza, ansiedade e desânimo. Sempre lembrando que são estratégias que não substituem a ajuda de um profissional da saúde mental. Ó, cria um ambiente acolhedor de confiança, né? Aí, escute, demonstre interesse genuíno. Organize a sala para incentivá-los a ter empatia, respeito e apoio mútuo. Incentive a expressão emocional, ou seja, deixe ele à vontade, né? Propõe atividades como desenho, escrita criativa, música. Também fale sobre diários de gratidão. Estimule a registrar diariamente, semanalmente, algo pelo qual são gratos. Promova a conexão social, ou seja, grupos de rodas de conversa, como esses daqui que vocês estão tendo aqui, ó. Incentive hábitos saudáveis, como exercício, técnicas de relaxamento, como meditação. Desenvolva a estratégia de autocuidado. Gente, olha isso. Olha que loucura. Eu, com poucas palavras e se baseando na minha circunstância, eu consegui uma resposta exata. Se você tiver a ideia assim, Diogo, eu gostaria de ter mais força nas pernas. Minhas pernas estão muito bambas, de vez em quando eu caio. Como que eu posso fazer? Pergunta o ChatGPT. Diogo, os remédios estão muito caros. Como que eu posso economizar? Eu vou ensinar vocês isso, mas pergunta ao ChatGPT, que ele vai dar uma série de sugestões. Quando você tem essa possibilidade de perguntar qualquer coisa para um especialista, um mundo se abre. Um mundo de possibilidades. É impressionante. É ou não é impressionante? Quem não conhece aí e achou isso impressionante? Coloca aí. Você pode falar assim, fale aí os termos da informática, descreva cada um, tá? Pergunta aí como eu consigo se tornar completamente independente no uso do celular. É impressionante. O limite está dentro da sua cabecinha. É aquilo que você pergunta. Ele vai montar para você a sua resposta. Bacana, bacana. Muita gente aí falando que achou impressionante, maravilhoso, fantástico. A Dora ficou super impressionada. Incrível, legal. Então, assim, gente, isso aqui é para perguntas profundas. Você pode falar o que você quiser. Você pode falar o que deseja, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A minha mamãe que está aqui, Maria Célia da Silva, acho que tá só Célia Silva, né? Ela me acompanha também, tá aqui aprendendo, né? E eu acho assim que é muito importante, né? Que ela não só pelo aprendizado, mas pela comunidade, pra gente estar junto aqui aprendendo coisas novas. Isso faz com que você fique mais jovem, isso faz com que você fique mais feliz, você percebe que outras pessoas estão na mesma jornada que você. Então, eu incentivo a ela pro bem-estar dela mesmo, né? Acho isso muito importante. E aí, o que eu ia falar e esqueci? Eu já ia falar e esqueci. É o seguinte. A minha mãe, tá? Vou pedir licença para falar isso para ela. Ela ia fazer um exame, tá? Uma colonoscopia. E vocês sabem que é um exame muito chato, né? E ela foi fazer o preparo em casa e caiu no banheiro e bateu com a cabeça, inclusive. Fiquei muito preocupado. E eu não sei nada sobre exame de colonoscopia, como é feito o preparo, e às vezes não tem nem saída. Às vezes é colocar alguém em casa para poder fazer um preparo. Só que o que eu fiz? Eu fui no ChatGPT e perguntei: ô ChatGPT, a minha mãe fez o preparo de colonoscopia em casa, se sentiu fraca, caiu no banheiro e bateu com a cabeça.
ela tá bem, fez uma tomografia e não foi nada, só torceu o pé, né? Mas já tá recuperado. E aí, a questão toda é a seguinte: eu vou no ChatGPT. Será que existe alguma alternativa interessante, inteligente, que o plano de saúde pode pagar, porque ela tem um plano, para que ela não corra esse risco em casa? Aí eu perguntei ao ChatGPT, gente, uma pergunta de saúde, uma pergunta de bem-estar. E ele me respondeu. Então, eu vou colocar aqui para vocês e vou fazer a mesma pergunta, tá? Porque depois falta só mais um assunto, é um assunto bem simples até, tá bom? Eu vou colocar aqui e vou tocar de novo nesse microfone aqui e vou explicar a situação para o ChatGPT, tá? Então, vamos lá. O ChatGPT agora é uma outra pergunta, tá? A minha mãe foi fazer colonoscopia e ela foi fazer o preparo em casa, né? Você sabe que é uma coisa super chata e ela, infelizmente, com esse preparo, ela se sentiu fraca, caiu no banheiro, bateu com a cabeça, torceu o pé, mas ela tá bem. Ela conseguiu se recuperar, a cabeça fez a tomografia, não deu nada. Mas você pode me falar a alternativa que ela tem para ela não fazer esse preparo desse jeito em casa? O que eu devo falar com o plano de saúde para que ela faça esse procedimento de uma forma mais segura? Aí agora que eu perguntei ao ChatGPT, eu vou fazer o quê? Eu toco nessa bolinha aqui embaixo. Espera um pouco, tá convertendo. E eu toco aqui, ó, nessa setinha para enviar. Aí ele vai trazer aqui primeiro aquilo que eu digitei, né? É um bloco, ó, olha lá. Vamos esperar um pouquinho que a resposta vai vir embaixo. Ó, tá aqui, ó. Antes de mais nada, ele tá ressaltando, eu não sou um médico, tá? Mas posso sugerir, aqui, ó, posso sugerir alguns caminhos para você discutir com os profissionais de saúde o seu plano. Possíveis alternativas. Preparo supervisionado em ambiente assistencial. Para paciente com maior risco de complicações, como quedas e desidratação, alguns centros oferecem a opção de realizar o preparo em regime ambulatorial, ou seja, dentro da unidade. Tá aqui, ó. Nessa modalidade, o paciente pode ser monitorado por enfermeiros ou outros profissionais de saúde. Então, você consegue, tá vendo? Respostas. E você teria que pedir alguém, perguntar a não sei quem, e você consegue respostas corretas dentro daquilo que você está perguntando. Meu Deus! Meu Deus, que loucura isso aqui! A Leonides fez uma pergunta muito interessante. Diogo, o ChatGPT é pago? Ô, Leonides, existem dois tipos de ChatGPT. Se você ficar fazendo muitas perguntas como essa, ele vai oferecer para você uma alternativa paga. Ele vai falar assim, ô Leonides, você tá usando tanto? Você quer pagar uma mensalidade aqui? Ele vai te oferecer isso. Mas se você quiser usar, ele não vai impedir de você usar de forma gratuita. Tá bom? Então, sim, ele tem uma parte paga, que é super mais potente do que isso, mas você pode fazer exatamente como eu estou fazendo aqui, sem pagar absolutamente nada. Tá bom? É assim que você ganha mais independente usando o seu celular de uma forma inteligente, de uma forma independente. Aí, daqui a pouco, sabe o que vai acontecer com você que está aprendendo coisa pra caramba? Vai começar a ensinar para outras pessoas coisas incríveis que você descobriu. E às vezes você pensa que é sofrido, né, o caminho para ganhar independência no celular, quando na realidade você só tem que dar os passos certos e em pouco tempo você consegue chegar. Por isso tem um curso que eu dou de tempos em tempos para pessoas com mais de 60 anos, aliás, mais de 50 anos, né? Tem gente com abaixo de 60 anos também precisando de ajuda, tá bom? Então é assim que você faz. Aí a pergunta é, Diogo, como que eu faço para colocar o ChatGPT no meu celular? Na realidade é o seguinte, ó. O seu celular, ele tem um íconezinho. É esse íconezinho aqui do Play Store. Se você tiver com iPhone, esse ícone é do App Store, App Store. Você dá um toque nele aqui. E aí, você vem aqui embaixo, ó, na barra de pesquisa. Depois toca aqui em cima em pesquisar, aqui em cima. E digita chat GPT. Quando você digita, você dá um toque nele aqui embaixo. Tocou.
E aí você vai ver que tem um chatbot IA, mas não é isso. É o ChatGPT, esse branquinho aqui. O meu já está instalado, então por isso que não tem instalar. Só vai tocar instalar aqui. Aí ele vai perguntar qual é o seu e-mail, você coloca e já começa a usar, não tem complicação nenhuma. Você vai se enrolar na hora de instalar? Vai se enrolar. Tem risco? Nenhum. Então é só tentar ali que você vai conseguir, tá? 3 passozinhos e pronto. Para você que tem pouca experiência com o celular, você tem que ter um pouquinho de persistência. Instala o ChatGPT, o que ele estiver pedindo na tela, qual é a sua idade, qual é o seu nome, qual é o seu e-mail. Coloca e avança. Posso usar o microfone? Pode. Ele é seguro. Gente, repito, esse ChatGPT é esse branquinho aqui, tá? É o branquinho. É um com ícone preto que não é ele. É só instalar. Beleza? Ok. Agora eu vou para último ponto, porque a gente tem que encerrar a aula que já está quase lá. Lembrando que na próxima quarta-feira, às 19 horas, estarei aqui. E logo no final da aula eu vou mandar o formulário muito importante para você escolher aquilo que você quer aprender. Vou deixar aqui no chat, antes de eu encerrar, vou colocar para vocês poderem falar para mim o que você quer aprender, tá bom? Muito bem, muito bem. Ó, às vezes você tem algo que está na sua frente, mas você não sabe o nome. Quer um exemplo? Um cabo. Aí você chama um especialista em cabo, o neto, ou então um professor, ou então alguém, o porteiro, e pergunta para que serve esse cabo aqui. Agora eu pergunto a você, por que você não pergunta ao especialista que, Diogo, mas eu não sei o nome, como é que eu vou explicar o cabo? Você pode fazer o ChatGPT ver o que você está vendo. Por exemplo, eu tenho aqui do lado direito uma iluminação. Eu não sabia. Gente, foi uma aluna minha que apresentou isso, que ela é especialista em fotografia, e apresentou essa iluminação aqui. Eu não sabia o que era. E eu tenho todo o direito de ser ignorante nos assuntos, porque ninguém nasce sabendo. O que eu tenho que fazer aqui, então? Eu tenho que... Quando eu não sei algo, eu tenho que ir no ChatGPT. Eu toco. Aí você vai perceber que o ChatGPT tem um mais aqui embaixo, ó. Esse maisinho aqui, ó. Você tem que tocar. Ele fica embaixo. Toquei. E agora você vai perceber que o ChatGPT também você pode usar a câmera para perguntar o que é. Vou dar um toque. Agora eu vou posicionar. Quero saber que iluminação é essa daqui. Pera aí, deixa eu só pegar um pouquinho mais para trás. Agora o que eu tenho que fazer? Eu dou um toque em OK aqui embaixo. Aqui, ó, OK. Ah, essa aula vai ficar gravada, você pode assistir quantas vezes quiser. Ainda vou dar a apostila para vocês, tá? Afinal, eu quero que você veja como meus alunos aprendem. Isso aqui é uma aula oficial que eles pagam para ter, gente. Vocês estão tendo. Então, eu quero que vocês experimentem essa experiência aqui, tá? A live 75, para trás tem 74 lives com apostilas, tá? E aí eu vou dar um toque aqui, toquei, e vou digitar. O que é isso? Que iluminação é essa? Iluminação. Aí eu toco nessa seta aqui, ó. E pergunto a ele, o ChatGPT vai me perguntar. Desculpa, vai me explicar. Às vezes pode ser um cabo que você tá na sua mão, fala assim, cara, que cabo é esse? Às vezes é um objeto. Às vezes enfim, você quer perguntar o que é aquilo. Pode ser qualquer coisa. Ele vai dar uma explicação. Ele não vai trazer imagem, não vai trazer coisas, não. Ele vai trazer uma explicação daquilo. Olha lá, ele tá mostrando lá. Ó, parece ser uma softbox usada em estúdios fotográficos ou para gravações de vídeo. Ele difunde a luz de maneira leve, reduzindo sombras duras e ajudando a iluminar o ambiente ou o sujeito de forma mais uniforme. Então, quer dizer, até o que está na sua frente você não consegue explicar. Olha que loucura, olha que loucura. Você tira uma foto do ChatGPT e fala assim, o que é isso, ChatGPT? O que é isso? Fantástico. Bom, eu preciso de alguns minutinhos para poder começar outra live. Então eu tenho que encerrar agora porque eu tenho que atender o pessoal do iPhone. Não é só Android que eu dou aula de iPhone também às 20 horas. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Vou jogar agora aqui no chat para vocês
o formulário que você vai tocar e vai preencher. É muito importante que você preencha para eu entender o que você quer aprender, gente. Então, não deixe de preencher esse formulário que vai fazer você dizer para mim o que você quer aprender no meu curso gratuito que eu vou dar para você, tá? Então, vai ser no dia 10, segunda-feira, no dia 12 e no dia 13, tá? Foi um prazer estar com vocês. Só um segundinho, já mando, peraí. Hoje foi bem em cima do laço, hein? Bem em cima do laço. Muito bonitinho. Tá lá, peraí. Para vocês. Quase mandei errado. Tô mandando para vocês aí, tá, gente? É só tocar e preencher, tá? O que vocês querem aprender. Ó, uma maravilhosa noite. Foi maravilhoso estar com vocês. Estaremos juntos, se Deus quiser, na quarta-feira que vem, para mais uma aula semanal e também é uma aula de preparação para o nosso curso, que vai acontecer nos dias 10, 12 e 13. Um grande beijo, muito obrigado pela companhia e até semana que vem. Sexta-feira eu jogo para vocês lá a apostila dessa aula. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado.